julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente Lula está marcado para começar às 1h30 da tarde no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Tribunal de Justiça do DF condena a instituição bancária que não aceitou a carteira funcional de um servidor público como documento de identificação. Cassi negou fornecer o remédio com a justificativa de que não tinha cobertura contratual, além do medicamento não possuir registro na Anvisa. Esse serviço ele é ininterrupto, ou seja, não pode parar de fornecer água, a não ser que tenha uma justificativa para isso. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, vai julgar o recurso apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que o condenou em segunda instância e aumentou a pena do ex-presidente no caso do Triplex, em Guarujá, São Paulo. O julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente Lula está marcado para começar às 1h30 da tarde no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O recurso vai ser analisado pelos mesmos desembargadores que, em janeiro, aumentaram a pena do ex-presidente para 12 anos e 1 mês de prisão. Hoje não vai haver sustentação oral de advogados e apenas o relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, vai poder ler o voto. Os outros 2 desembargadores que compõem a turma vão poder dizer apenas se concordam ou não com a decisão. Lula foi condenado em primeira e segunda instâncias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Está na lei. Carteira funcional emitida por órgão do Poder Judiciário da União vale como identificação civil. Mas um servidor público de Brasília precisou buscar a justiça para ter esse direito reconhecido. Hernandes nasceu com um problema de visão e em 2004 ficou completamente cego. De lá para cá, toda vez que precisa ir ao banco, o atendimento é feito no caixa, com o auxílio de um atendente. Há 2 anos, o servidor público foi até uma agência para fazer o pagamento de uma fatura e um saque. O documento de identificação foi solicitado e ele apresentou a carteira funcional. Mas a pessoa que fazia o atendimento disse que não se tratava de um documento válido e pediu o auxílio do gerente, que ligou para o local onde Hernandes trabalha para confirmar as informações prestadas pelo servidor. Inicialmente eu não acreditei que o gerente da agência tinha feito esse ato. Inicialmente eu achei que ele estava brincando, estava mentindo. Mas infelizmente ao retornar ao setor, cujo eu sou subordinado, a autoridade competente informou que realmente o banco havia ligado para ele e comunicado o fato. Aí eu fiquei muito decepcionado, muito constrangido. Naquele dia nem dormi direito, né? A Lei 12.774 de 2012 fala sobre as carteiras de identidade funcionais. O artigo 4º diz que esses documentos emitidos pelo órgão do Poder Judiciário da União têm fé pública e valem em todo o território nacional. Sempre que houver uma expressa previsão na norma instituidora de que aquele documento de identidade funcional goza de fé pública e vale em todo o território nacional, o indivíduo que apresentar esse documento ele está devidamente identificado. Hernandes recorreu ao Judiciário para pedir reparação. O Tribunal de Justiça do DF determinou que o banco aceite como identificação civil a carteira funcional. O TJ ainda condenou a instituição a pagar indenização no valor de R$10 mil pelo constrangimento que o gerente da agência causou ao servidor público. Este advogado explica que a atitude do gerente foi invasiva e expôs a vida do servidor. Não é necessário que se faça pesquisa junto ao órgão emissor para confirmar a veracidade daquelas informações. Salvo se, por exemplo, se aquele documento contiver sinais aparentes de falsificação ou estiver em péssimo estado de conservação, aí sim admite-se que se faça uma pesquisa. Fora dessas hipóteses, qualquer pesquisa feita para investigar a veracidade dessas informações pode caracterizar um constrangimento ilegal passível de reparação civil. Sindicato não consegue responsabilizar município por dívida trabalhista de uma creche conveniada para atender de graça crianças e adolescentes. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho.
O caso foi julgado inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. De acordo com o processo, a Prefeitura do município de São Vicente, em São Paulo, e a Associação da Vila Margarida, a creche Tio José, tinham um convênio para atendimento gratuito de crianças e adolescentes. Em 2016, por causa do atraso no pagamento de salários e benefícios, os empregados da creche entraram em greve. Ao julgar o dissídio ajuizado pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, o TRT declarou a não abusividade da greve e condenou o município ao pagamento dos salários atrasados e os dias de paralisação, caso a associação não cumprisse a condenação. O caso chegou ao TST. A relatora, ministra Maria de Assis Calcin, destacou que o município não é empregador dos trabalhadores da creche e, por isso, não pode responder por questões relativas à greve. Outro ponto ressaltado pela ministra foi o fato de se tratar de dissídio que envolve uma coletividade de empregados. De acordo com a relatora, questões que gerem encargo financeiro ao ente público derivadas de obrigações contraídas em contrato de convênio com pessoa jurídica de direito privado, como no caso, são próprias de dissídios individuais. De forma unânime, a sessão extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao município. Quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano deve ficar atento. O TSE divulgou os prazos de desincompatibilização previstos em lei. A desincompatibilização representa o afastamento obrigatório de cargo público da pessoa que pretende se candidatar. A medida busca assegurar que não haja nenhum tipo de influência por parte daquele que já ocupa cargo público e deseja concorrer novamente, além de zelar pela igualdade dos candidatos na disputa. Quem não respeitar a medida será considerado inelegível pela Justiça Eleitoral. Os prazos variam entre 3 e 6 meses antes das eleições. Este ano, o primeiro turno acontece dia 7 de outubro. A tabela eleitoral com todas essas datas para a desincompatibilização é possível encontrar no endereço eletrônico do Tribunal, www.tse.jus.br. E olha só, Rafaela, a Justiça Eleitoral Catarinense lançou a campanha O Voto é Meu, Meu Futuro, Minha Escolha. Pois é, Cadu, e o objetivo é incentivar o alistamento eleitoral em Santa Catarina e o exercício do voto pelos jovens de 16 e 17 anos. O estado de Santa Catarina tem 43 mil eleitores entre 16 e 17 anos, idade em que o voto é facultativo. Para que eles percebam a importância de votar, o Tribunal Regional Catarinense realiza campanha que terá vídeos curtos de estudantes e peças para as redes sociais, incentivando a participação política dos jovens por meio do voto. O voto é meu, meu futuro, minha escolha. A campanha teve como base pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os dados mostraram que a maioria dos jovens de 16 a 20 anos não participou ativamente no último processo eleitoral, nem discutiu com familiares e amigos os rumos eleitorais. O jovem que tiver 16 anos até o dia 7 de outubro, que é o primeiro turno das eleições, tem até o dia 9 de maio para fazer o alistamento eleitoral. Em análise preliminar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou que normas do Rio Grande do Sul que disciplinavam a pesca amadora e semiprofissional apresentam vícios de inconstitucionalidade, principalmente por não estarem de acordo com a legislação nacional sobre a matéria. Segundo o relator, caso a eficácia da lei estadual fosse integralmente mantida, haveria a possibilidade de ocorrer danos ambientais. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, plano de saúde não terá de pagar indenização por não fornecer medicamento que só foi registrado depois da morte de paciente. Cassi negou fornecer o remédio com a justificativa de que não tinha cobertura contratual, além do medicamento não possuir registro na Anvisa. Os filhos de uma mulher que morreu depois de ter uma reação alérgica a medicamentos serão indenizados. Ela ficou 4 anos em estado vegetativo. A decisão é do STJ. De acordo com os filhos, a paciente informou no prontuário médico que tinha alergia à dipirona.
mas mesmo assim o medicamento foi aplicado e minutos depois ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após permanecer 4 anos em estado vegetativo, a paciente morreu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia fixado a indenização contra o Hospital Copador em R$50 mil para cada filho. Mas a terceira turma do STJ aumentou o valor para 150 salários mínimos para cada um deles. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, explicou que a revisão do STJ para danos morais só é possível em hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou exorbitantes definidos por instâncias anteriores, e que no caso analisado, o estado de coma por 4 anos da paciente gerou custos à família, e por isso o valor definido anteriormente foi insuficiente. A ministra destacou ainda que, em regra, a previsão de dano moral é devida para o próprio ofendido, mas que existe a possibilidade de parentes e outras pessoas ligadas afetivamente postularem a compensação pelos prejuízos, que são os danos morais reflexos. Plano de saúde não é obrigado a pagar indenização por não fornecer medicamento que só foi registrado pela Anvisa após a morte de beneficiário. Os ministros da 4ª turma do STJ não aceitaram o pedido em que a CACI teria que pagar indenização por danos morais em favor da herança de uma beneficiária. Ela faleceu enquanto tentava obter medicamento para tratar um câncer no reto, que já apresentava lesões no pulmão. A beneficiária lutava contra um tipo grave da doença em estágio avançado. O médico que tratava a paciente indicou o medicamento Regorafenib. Porém, a CACI negou fornecer o remédio com a justificativa de que não tinha cobertura contratual, além do medicamento não possuir registro na Anvisa. Por conta disso, a beneficiária entrou na justiça com o pedido de indenização por danos morais e que fosse determinado ao plano de saúde o fornecimento imediato do produto quimioterápico. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a CACI deveria custear o tratamento indicado e pagar R$10 mil de indenização à mulher. Mas durante a ação ela morreu e só depois disso o medicamento foi registrado pela Anvisa. O caso chegou ao STJ e a maioria da 4ª turma acompanhou o voto da ministra Isabel Galotti, relatora do processo. A magistrada seguiu o entendimento jurisprudencial da 2ª sessão de que não há ilegalidade na exclusão de cobertura de medicamentos não registrados na Anvisa, uma vez que fornecer o remédio, além de implicar em risco à saúde, comprometeria o equilíbrio econômico do plano. A ministra entendeu também que o fato do registro do medicamento ter sido feito após a morte da paciente não torna ilegal a negativa de cobertura, que foi praticada quando ainda não era permitida a venda do remédio no país. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com a advogada Luciana Munhoz. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Luciana, quais os medicamentos ou os procedimentos que o plano de saúde ele é obrigado a fornecer ao consumidor? É muito interessante que a gente tem uma lei que se chama, que é conhecida como Lei dos Planos de Saúde, é a Lei 9656 de 1998, e lá ela determina que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem que publicar um rol de procedimentos e eventos em saúde, que é um rol que é uma referência para os planos de saúde. Então, é um rol mínimo que o seu plano de saúde tem que abarcar, né? Então, às vezes, há uma necessidade de ir além deste rol, mas aquele é o mínimo que a ANS determina. E por isso que ele não é taxativo, não é isso? Exatamente. Não é um rol taxativo, ele é exemplificativo, como a gente gosta de dizer no direito. Ele determina uma quantidade mínima de procedimentos e medicamentos que o plano de saúde deve cobrir, e este rol ele é obrigatório. É o mesmo tipo de medicamento e também de eventos, já que é um rol que tem não apenas a lista relativa a medicamentos, mas também outras questões. Elas também são utilizadas na área pública? É a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa. O SUS, ele tem uma outra determinação. Ele tem a CONITEC, que é uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que obriga o Sistema Único de Saúde a incorporar determinadas tecnologias e medicamentos. A ANS, ela é uma outra agência que é uma saúde suplementar. É muito importante a gente entender que no Brasil, a saúde ela é um direito. Ela não é algo que você pode comprar, ela não é um objeto, diferente
diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá, quem consegue comprar saúde tem. Aqui no Brasil, não. É um direito que foi constitucionalizado. Então, ele vai muito além, é uma compreensão muito maior. Por isso que o SUS, ele abarca todas as pessoas, tanto no Brasil como tanto cidadãos brasileiros quanto outros cidadãos, porque a gente entende que todos têm direito ao acesso à saúde. Agora, essa lista, salvo engano, doutora Luciana, ela contempla uma série de procedimentos e medicamentos, mais de 3 mil, se eu não me engano, mas ainda assim a medicina ela avança com uma velocidade imensa e por isso que essa lista ela é atualizada a cada ano, a cada 2 anos? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela busca atualizar a cada 2 anos. A última atualização foi no final de 2017 e entrou em vigor já no dia 2 de janeiro de 2018, que foi o primeiro dia útil do ano. Agora, parece que o judiciário, né, sempre é adaptado a essas questões de saúde, né, Cadu? Porque a saúde não espera, né? E esses procedimentos também, a saúde está se modernizando, né, os tratamentos e tal. Me parece que o judiciário anda bem sensível em relação a essas questões e o procedimento ou o medicamento não está na lista da ANS, mas o judiciário vem concedendo, né, esse direito à saúde, como a senhora falou, é universal. De fato, é isso mesmo, doutora Luciana? É isso mesmo, e é muito importante a gente entender que a judicialização da saúde, ela tem trazido muita atenção do judiciário para compreender o que o Brasil deve dar ao cidadão e o que seria considerado um excesso. Então, atualmente existem julgamentos tanto no STF como no STJ, que são decisões que vão abarcar uma amplitude maior de outros processos, que vêm compreender o que o cidadão brasileiro tem direito. Porque se a gente conseguir entender que o cidadão tem direito à saúde, mas o que isso significa? Seria qualquer procedimento, mas a gente também tem que lembrar que existe a Anvisa, que determina quais são os medicamentos que podem entrar no país, que são seguros, que têm uma qualidade, para que o cidadão os utilize. Existem procedimentos que são arriscados. Será que o cidadão tem direito a isso? Então, esses os questionamentos que têm sido feitos no judiciário. O remédio não está na lista e, no entanto, ele é essencial para um determinado tratamento. É possível se negociar com o plano? Depende. Sempre no direito a gente tem que entender que depende. Você tem que saber qual a necessidade, se ele é um medicamento que foi incorporado no país pela Anvisa, se ele não foi. Esse, por exemplo, é um julgamento que está no STF. É possível você trazer medicamentos que não foram regulados ainda pela nossa agência reguladora, que é a Anvisa? Então, há uma importância do consumidor ele perguntar para o seu plano, ele fazer o questionamento e faça-o pelo e-mail ou por carta. Faça esse questionamento para o seu plano de forma escrita, para que se tenha uma resposta efetiva e, a partir daí, se for necessário tomar uma medida judicial ou compreender que não há como conseguir esse medicamento. Ok, doutora Luciana Munhoz, obrigada mais uma vez pela participação conosco. Até a próxima. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, é um prazer. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, interrupção no fornecimento de água é tema do quadro Eu Consumidor. Esse serviço, ele é ininterrupto, ou seja, não pode parar de fornecer água, a não ser que tenha uma justificativa para isso. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao Tribunal Superior Eleitoral em ação ajuizada por 4 partidos políticos para questionar a possibilidade de financiamento integral da campanha eleitoral com recursos do próprio candidato. Com a aproximação das eleições de outubro, o ministro pediu urgência nas informações que devem ser prestadas em um prazo de 5 dias para análise de liminar contra a norma do TSE. Tecnologia aliada à medicina. Hospitais públicos estão usando videogames em tratamentos médicos. Em Goiânia, capital de Goiás, o que seria brincadeira faz a diferença até na recuperação de pacientes internados em UTIs. Com um movimento simples, orientado por uma equipe de fisioterapeutas e pela televisão, o paciente tenta recuperar os movimentos dos braços. O tratamento é feito no Hospital Estadual Geral de Goiânia.
Há pouco mais de um ano, as fisioterapias ganharam esta ferramenta importante na recuperação dos pacientes. É o fisiogame. O paciente, em nenhum momento, ele tem contato físico com o aparelho. O aparelho é manuseado apenas pelo fisioterapeuta. Além disso, a gente fez uma pesquisa para saber quais jogos seriam interessantes para a categoria de pacientes que a gente atende aqui no hospital. E com isso, a gente escolheu alguns jogos, como dança, jogos de esportes e jogos que simulam uma visita numa floresta. Até agora, somente no hospital da capital goiana, a técnica já foi aplicada em 60 pessoas. O objetivo é tornar o uso dos videogames ainda maior em tratamentos médicos. Ele já começou a ser usado também na unidade de terapia intensiva. Outros hospitais do país também já começaram a usar a técnica, que une a medicina tradicional à alternativa, permitindo, por exemplo, estímulos durante uma fisioterapia ou que o paciente não fique tão tenso durante uma cirurgia. Recentemente, a técnica foi incluída na lista de procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde. O uso dos videogames faz parte da hipnoterapia, considerada uma prática integrativa regulamentada pelo Ministério da Saúde este mês. Além dela, outros 9 procedimentos também foram liberados. Este advogado destaca a importância das práticas integrativas no ambiente hospitalar, mas alerta para a importância delas serem bem feitas e de haver um trabalho de fiscalização. Qual é a técnica que é aplicada, se ela é uma técnica validada, reconhecida, se o Ministério da Saúde consegue identificar o profissional adequadamente formado para aplicar essa técnica e de que forma esse controle é feito. Porque se o cidadão, de alguma forma, se sentir prejudicado, ele precisa recorrer à justiça para fazer valer o seu direito na medida do dano que foi provocado, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, julgou procedente reclamação ajuizada pela União e cassou decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o pagamento de 13,23% aos servidores do STJ. Para o ministro, a decisão do STJ, que implementou o percentual de reajuste aos seus servidores, viola a súmula vinculante 37. O ministro Barroso determinou ainda que outra decisão seja proferida pelo STJ com observância à súmula 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Agora, Rafaela, já imaginou pagar certinho a conta da água e na hora de abrir a torneira não cai nenhuma gota? A interrupção no fornecimento gera um transtorno enorme para a população. Pois é, Cadu, e no quadro #EuConsumidor, nós vamos tirar as dúvidas do seu Pedro Correia, do interior de Pernambuco. O seu Pedro mandou um vídeo pra gente, olha lá. Os moradores da cidade de Bom Conselho, Pernambuco, têm sofrido muito com a falta de água nas torneiras. Têm reclamado para a empresa responsável e ela não toma providência. Eu gostaria de saber quem fiscaliza e o que os moradores têm que fazer para sanar esse problema. E o pior de tudo, tem chovido bastante nessa região e a represa está cheia. E eles não fornecem a água necessária para os moradores. Seu Pedro, não é fácil mesmo ficar sem água na torneira. Parece que atrapalha tudo dentro de casa. Acumula louça, roupa, impede a limpeza dos ambientes. Mas saiba que é um direito seu que o fornecimento não seja interrompido sem nenhuma justificativa ou aviso prévio. Seu Pedro, a questão que o senhor trouxe para nós, ela diz respeito a um serviço público essencial que deve ser prestado, no caso da região do senhor, imagino que seja por uma concessionária. Esse serviço, ele é ininterrupto, ou seja, não pode parar de fornecer água, a não ser que tenha uma justificativa para isso. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 22, ele traz exatamente essa garantia, que o serviço seja prestado de forma ininterrupta. Então, a água deve ser fornecida para o senhor sem qualquer restrição. E caso isso não aconteça, o senhor deve fazer o registro da reclamação na APAC, no caso da região do senhor, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Ela será o órgão do Estado responsável pela fiscalização e para adotar as medidas necessárias para resolver esse seu problema. Como o senhor viu, o fornecimento de água se encaixa no que a lei chama de serviços essenciais, considerados indispensáveis à vida e ao desenvolvimento da nossa sociedade. É importante lembrar que, em alguns casos, a água pode sim ser cortada.
pode haver justificativa para a interrupção do serviço, mas isso deve ser apresentado de forma fundamentada, de forma muito clara para o consumidor, explicando por que determinados dias ou horários aquele serviço não vem sendo prestado. Por exemplo, um reparo na barragem justificaria a interrupção temporária do serviço. Ou, por exemplo, no caso aqui do Distrito Federal, que temos o racionamento, também justificaria a interrupção temporária do serviço. E se o problema no abastecimento de água persistir, seu Pedro, não deixe de procurar os órgãos responsáveis. A PAC não respondendo, aí o próprio Ministério Público pode ser acionado para que adote as medidas cabíveis, porque o Ministério Público ele tem legitimidade para acionar judicialmente e aí buscar a reparação, por exemplo, frente ao Poder Judiciário, ou imediatamente que os serviços sejam colocados à disposição da população. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Faça como o seu Pedro, grave uma história legal no seu celular e manda pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na TV Justiça, lembrando que as notícias você pode conferir também no site da TV Justiça, TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Obrigado pela audiência e continue conosco. Até amanhã.